Eu me deparei outro dia com um caso, né, de que o cliente justamente estava em casa, né, e a polícia, na residência do lado, pediu autorização, né, para ingressar na residência do lado para poder visualizar o cultivo dele, porque teria recebido uma denúncia anônima, né? Aí os policiais, a partir dessa denúncia, pediram a entrada, o ingresso na residência do lado, e aí visualizaram o cultivo dele. Viram lá no jardim dele, as plantas dele, e aí foram na porta dele bater, né? Infelizmente, esse cultivador, nesse caso, fazia, né, o tratamento medicinal, já tinha a prescrição médica de CBD, já fazia o uso medicinal da cannabis, né? Já tinha o seu plantio, tratava fibromialgia, mostrou até no processo, né, a receita, mostrou o laudo médico. Só que, por conta da palavra dos policiais, que disseram que ele fazia venda, e sendo que em nenhum momento ele assumiu isso no processo, apenas por conta da palavra dos policiais, ele foi condenado no crime de tráfico de drogas, porque foram encontradas as plantas, foram encontradas a balança de precisão, e a quantidade dele foi acima, né, desse limite para porte. Mas que nem eu já tinha falado, as circunstâncias vão determinar, né, além da quantidade, se aquele cultivo seria para o uso próprio ou se seria para o tráfico. Então, no caso desse cultivador, ele foi condenado, mesmo tendo prescrição, mesmo tendo o laudo, e aí foi condenado, transitou e julgado. Como é que a gente poderia suscitar, né, essa nulidade no processo? Através da revisão criminal. Então, no caso dele, seria utilizado, né, o artigo 1º, na verdade, o inciso 1º do artigo 621, né, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, a Constituição Federal determina, né, que a residência da pessoa é inviolável, salvo nos casos, né, de flagrante delito, nos casos de emergência, enfim, né? E nesse caso, né, sendo o asilo, a residência da pessoa inviolável, a polícia ingressou sem o mandado judicial, não tinha nenhuma autorização, visualizou o cultivo, ingressou na casa dele e fez a apreensão. Então, nessa revisão criminal, que eu já estou trabalhando, né, a gente vai suscitar justamente isso, né, que esse flagrante não pode ser validado porque se trata de um cultivo pessoal para uso medicinal. Então, a polícia entrou sem um mandato no domicílio, abordou, né, fez a visualização de que aquele cultivo seria para o tratamento medicinal, só que mesmo assim o paciente foi condenado por tráfico. Então, a decisão, né, do STF é importante, sim, a descriminalização é um avanço, mas, na realidade, ainda depende da palavra do policial, ainda depende do que vai ser posto no processo, né? Porque, na realidade do processo, quem tem a palavra no direito administrativo, né, a gente chama da fé pública. O policial, ele é dotado da fé pública. Então, o que ele fala em processo, o que ele fala em juízo, muitas vezes existe a presunção de veracidade. Então, no processo, ocorre, né, a chamada inversão do ônus da prova. Se o policial, o Ministério Público teriam, né, que provar que aquele cultivo, por exemplo, seria para medicinal ou seria para o tráfico, seria papel do policial ou do Ministério Público de fazer essa prova, né? Só que no processo, o que ocorre muitas vezes é o contrário, que o policial fala que aquela pessoa faz a venda, né, que é traficante, que já viu vendendo, muitas vezes é um depoimento inverossímil, né, que não é verdade, mas acaba que o paciente, né, o cultivador, fica com o ônus de ter que comprovar a finalidade do cultivo. E se você for comparar, né, o tamanho, né, o poder do Estado, do Ministério Público, da polícia e o poder de uma pessoa, de um indivíduo, do cultivador, é muito mais fácil, né, o Estado possui muito mais recursos para poder fazer a comprovação de que aquela pessoa está fazendo o cultivo ilícito. Mas o que ocorre é o contrário. A pessoa que faz o cultivo, né, para uso medicinal, enfim, tem que comprovar para o Estado que aquele cultivo não é para tráfico, que é justamente, né, a finalidade do habeas corpus, que você entra, né, com HC para você poder informar o Estado que aquele cultivo ali é atípico, que aquela conduta ali é atípica, que não se trata de um crime, se trata de um cultivo medicinal para tratamento de saúde. Então, nesse sentido, né, com essa descriminalização do porte,
surge essa ferramenta da revisão criminal para a gente poder rever, né, os processos que já transitaram em julgado de pessoas que foram condenadas por tráfico com essas quantidades abaixo de 40 gramas ou de 6 pés. Inclusive, né, podendo utilizar com argumentação essas nulidades que ocorrem no processo, em questão de validação de flagrante, ingresso em domicílio, né? A revisão criminal também pode ser utilizada, né, justamente quando existe um novo entendimento pacificado nos tribunais. O que é isso? Justamente o que ocorreu agora, né, na descriminalização do porte. O entendimento do STF, né, o Tribunal Constitucional do Brasil, determinando que certa quantidade, 40 gramas e 6 pés, não são considerados, né, presumidamente, como quantidades de uso. Então, a revisão criminal vai ser utilizada, né, nesse caso, nos casos individuais, para aquelas pessoas que foram condenadas por tráfico, dentro desses limites. E aí a gente utiliza, né, a retroatividade da lei benéfica. O que seria isso? No direito penal, quando uma lei nova surge e uma pessoa já está condenada, né, por exemplo, o crime de tráfico, se vier o crime de tráfico são de 5 a 15 anos a condenação. Se vier uma lei nova determinando que o crime de tráfico vai passar a valer de 10, a pena vai ser de 10 a 20, então aquelas pessoas que já foram condenadas dentro desse valor de 5 a 15 não vão ter sua pena aumentada. Porém, com a retroatividade benéfica da lei, ou até do entendimento, né, mais benéfico, aquelas pessoas que foram condenadas dentro dessa quantidade de 40 gramas ou até 6 pés, podem entrar com a revisão criminal para poder buscar a absolvição ou então a nulidade, né, do processo com base nesse novo entendimento. Então, justamente isso que muda, né? Nesse quesito de você poder buscar a reparação da sua honra, buscar até uma reparação material, que a revisão criminal abrange, né? Porque dentro da revisão criminal existe também um pedido de indenização. Por que indenização? Porque você foi condenado injustamente. O Estado te condenou, né, por uma conduta que você não fez. Então, dentro dos pedidos da revisão criminal, existe a figura da indenização. Então, dentro dessa indenização, o paciente vai buscar, né, uma reparação material, porque muitas vezes aquela pessoa teve o cultivo apreendido, então teve o LED apreendido, teve a estufa apreendida, os nutrientes, toda aquela estrutura que é utilizada para poder produzir o próprio medicamento, às vezes é apreendida junto, né? Então, a revisão criminal também busca essa reparação, tanto moral quanto material, né? Então, com a nulidade, a anulação desse processo, nulidade desse processo, ou então a absolvição, poderá se buscar também uma reparação moral, né? Porque muitas vezes fica a famosa ficha suja, né? A pessoa que é condenada, mesmo sendo condenada injustamente, qualquer um que pesquisar o nome lá vai encontrar, né? Condenação por tráfico. Então, na hora de você buscar um emprego, pode ser um impedimento. Na hora de você, enfim, buscar um empréstimo, buscar qualquer coisa, seu nome está ali, né? Com a condenação. Então, é uma ferramenta justamente para você buscar a reparação material, para você buscar a reparação moral, né? E combater aquela injustiça que foi cometida com o paciente, cometida com o cultivador. E aí, já caminhando, né, para no encerramento da minha fala, é importante, né, essas mudanças que a gente vai tendo judicialmente, porque muitas vezes o papel que deveria ser feito, né, pelo legislativo, às vezes até pelo executivo, não é cumprido. E é através, né, da reiteração do trabalho dos advogados, e aí puxando a sarda, né, para o nosso lado, os advogados que fazem na justiça todo dia esses questionamentos, né? Por que foi preso? Se a entrada é ilegal? Por que a pessoa vai ser presa por fazer um cultivo medicinal, por tratar a própria saúde? Então, com essa reiteração, né, do protocolo de ações, protocolo de recursos, da impetração de habeas corpus para cultivo pessoal, e agora também, nesse sentido, a utilização da revisão criminal, nós podemos fomentar a mudança, porque quando o judiciário ele é sobrecarregado, né, com alguma questão, com alguma demanda, e aí vem justamente, né, a figura dos julgamentos repetitivos, o incidente de competência, vem também a questão da jurisprudência,
dos precedentes, porque todo dia o judiciário vem se deparando com casos, né? Por exemplo, a descriminalização do porte pessoal foi por conta justamente desse encarceramento em massa, porque várias pessoas, vários usuários, vários pacientes medicinais sendo condenados, sendo presos por conta de tráfico, e muitas vezes nem é verdade, né? Que a pessoa estava fazendo uso ali na rua, a polícia pegou e disse que era traficante. E muitas vezes, né, esse ônus de ser incumbido como traficante, nós já sabemos que atinge uma população específica. Porque, como eu falei, se o depoimento do policial, se o depoimento do policial é a maior fonte de prova do processo, basta o policial dizer que o indivíduo, né, é da favela tal, da comunidade tal, que é dominada pela facção tal. Isso aí eu já vi várias vezes o policial, no inquérito policial, falando, né? Fulano mora na localidade tal, que é localidade conhecida pelo tráfico de drogas, e a facção que domina lá é a facção tal. Então, a presunção que ocorre no processo hoje em dia, né, é de que a pessoa, digamos, preta, pobre, favelada, morador de periferia, tem a presunção de traficância. Então, baseada no depoimento do policial, aquela pessoa vai presa e vai condenada. Só o policial falar que ele viu a viatura, correu, estava com não sei quanto de droga, e confessou que era para o tráfico. E muitas vezes isso é mentira, porque muitas vezes o indivíduo estava fazendo uso, não confessou, mas chega no inquérito policial e o policial diz que aquela pessoa estava fazendo venda. E aí é complicado, né? Infelizmente, dentro de todas as profissões, nós temos pessoas que não são justas, né? Que se corrompem ou que fazem falso depoimento, né? Mas esse depoimento pode influenciar a vida de uma pessoa, né? E no caso do cultivador, o cultivador que cultiva para finalidade medicinal, que para produzir o próprio remédio, tem ainda o risco de você ter o seu tratamento interrompido, né? Então, como eu falei, esse paciente que, que me procurou, né, para fazer a revisão criminal, ele trata fibromialgia. Ele sente dor, ele sente muita dor. E ele é tatuador. Então, após o cultivo dele ser apreendido e o tratamento ser interrompido, ele não conseguiu mais realizar a profissão dele. Então, isso já afeta a subsistência de uma pessoa, se afeta, né, a renda, se afeta a família inteira. Se a família dele depender daquela renda que ele faz por conta da tatuagem, e o cultivo dele é apreendido, ele enfrenta uma condenação, e aquela renda, né, se esgota porque ele está preso, porque ele não consegue trabalhar, como é que fica? E aí fica a pergunta, né? Quem é que a sociedade, quem é que o judiciário, quem é que a polícia está protegendo quando você prende uma pessoa que faz um cultivo para tratar da saúde, né? Qual é o direito à saúde que a gente está protegendo? Qual é o direito de quem é esse direito que a gente está protegendo? Então, né, fica aqui o questionamento, né? De quem é que a gente está protegendo, de quem é que a gente está beneficiando com essa legislação, né? E aí, eu agradeço a oportunidade, né, já encerrando minha fala aqui, é uma honra ter participado com meus queridos professores aqui, é muito bom ouvi-los. Fostes muito bem, Ian, excelente abordagem, foi possível entender bastante o que tu falou, sem nem a gente falar, né, das outras violações que acontecem nessa abordagem, né? A gente tem ali violação de aparelho de celular, a gente tem, muitas vezes, a abordagem é na rua e perguntam, tu tem mais alguma coisa em casa? E a pessoa, na inocência, diz, sim, eu tenho algumas plantas. Isso permite a entrada do policial na casa, acaba revistando uma casa inteira. Se tiver uma balança de precisão, que tu tens uma mãe diabética, isso já vai para dentro do kit flagrante, né? Não importa se a balança não tem nem resquícios de maconha, isso é levado já para o kit flagrante. Se tu tiveres, então, a tua bolsinha ali de usuário, com teus itens de usuário, isso também pode ser interpretado de maneira errada. Outra coisa que eles buscam muito são anotações, né? Se tu tem um caderno, por exemplo, um diário de cultivo, né? Aquele caderno vai junto para o kit flagrante.
Outro ponto são os depoimentos dos policiais, que nada mais é hoje em dia do que um copia e cola, né? O mesmo depoimento do policial X é copiado para o policial Y, que é o mesmo texto que consta na ocorrência principal. Então, chega lá, depois em juízo, para confirmar essas versões, eles vão dizer, confirmo tudo que eu disse na fase de inquérito. Quando tu vais ver, eles falaram exatamente as mesmas coisas, ipsis literis, né? Com vírgulas, com tudo exatamente igual. Então, quando a gente diz o STF liberou 6 plantas, não é bem assim. Liberou 40 gramas, não é bem assim.